Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro, esse é o podcast Media Training. Hoje nós vamos falar sobre pesquisas de opinião pública. Elas existem e são ferramentas fundamentais, essenciais para fazer uma campanha política, para montar uma estratégia de campanha. Entretanto, também são motivos de muita dor de cabeça, principalmente para os candidatos. E aí, tanto faz estar na oposição como na situação. Nós estamos há menos de um ano, né, para o início da votação no dia 6 de outubro, e já existe regra para a pesquisa de opinião. Se existe regra, é porque, repare, elas são importantes. Se não fosse uma coisa importante, não precisava ter regra para ela, não é verdade? Portanto, as pesquisas são muito importantes. E é preciso que você entenda o que danado é isso, como isso funciona. Eu sei que é complicado, mas eu vou aqui, nesse episódio 90 do podcast. Se você não ouviu os outros 89, não sabe o que está perdendo. Alguns são ruins, mas esse aqui eu acho que não vai ficar um dos melhores, mas eu estou me esforçando. Tem excelentes episódios, aulas grátis de media training, marketing político e estratégia digital. Tudo voltado para as eleições de 2024. É um presente assim que só quem gosta muito dá. E por que eu estou dando esse presente? Bom, porque eu gosto muito de falar sobre política. E muitas pessoas que me ouvem não podem pagar por minhas aulas, nem pelo meu treinamento. E o meu conhecimento não pertence a mim, ele pertence à humanidade. Aqueles que pagam recebem um tratamento VIP, porque aí o caso dele vira o meu caso, né? Então, repare, uma coisa é eu falar aqui genericamente de pesquisas, outra coisa é analisar uma pesquisa específica. Recentemente, eu fiz um relatório fazendo o que eu chamo de probabilidade projetada sobre uma pesquisa de opinião pública que buscava saber qual a intenção de voto do eleitor de uma cidade de médio porte bem importante. E por que eu fiz esse relatório? Porque tenho clientes que precisavam dele. E esse relatório o que faz? Ele é uma análise da pesquisa. E repare, é preciso fazer uma análise da pesquisa. Os dados da pesquisa, brutos, não dizem nada, principalmente com a distância que estamos. Não adianta nada estar na frente agora. Em 2020, 2019, ainda, né, durante uma situação muito difícil, 2020, durante uma situação de crise sanitária, assim, nunca vista, né, na história recente. Então, ficamos todos abismados e não sabíamos o que ia acontecer com as eleições. Se você pegar hoje o quadro político, olhar para ele e disser, mas olha, havia possibilidade disso acontecer. Possibilidade há, né? Mas existem coisas que são improváveis. E a pesquisa de opinião pública, ela busca, quando afere a opinião do eleitor, a intenção de voto. Repare que não é o voto, é a intenção.
Porque a intenção pode ou não se materializar. Eu saí com a intenção de comprar um carro branco, mas cheguei lá, percebi que só tinha mesmo carros na loja para pronta entrega que não eram brancos. Eu precisava de um carro imediatamente, comprei um carro que não era branco, mas saí com a intenção de comprar um branco. Disse que ia comprar um branco, comprei o branco, não comprei. Por quê? Circunstâncias entre a decisão de compra final, né, e tudo o que aconteceu antes da decisão final fizeram com que a decisão fosse modificada. Então o voto pode ser modificado até o dia da eleição. Até o dia da eleição, a intenção de voto do eleitor pode mudar. Portanto, as pesquisas de opinião pública, elas não falam sobre a realidade. Elas não refletem a realidade. Um político paraibano de muita importância nacional, né, Rômulo Gouveia, de saudosa memória, gostava de dizer e repetir uma frase: a pesquisa é o retrato de um momento passado. Ele repetia essa frase com muita frequência, sempre que ia falar sobre pesquisas, estando na frente ou estando atrás, né? E o que ele diz é parcialmente verdade, mas não é totalmente verdade. Porque nem retrato é. Segundo Pierre Bourdieu, você pode pesquisar sobre ele, ele tem um artigo muito interessante. A opinião pública não existe. Pesquise aí na internet que aparece. Mas eu vou falar aqui para você o que tem lá. O Pierre Bourdieu é um filósofo e um cientista social muito importante da França. Você deveria lê-lo porque ele é um cientista político contemporâneo, até um dia desse estava vivo. Foi professor de um professor meu e eu aprendi, fiz o curso de ciência política com um professor que foi aluno de Pierre Bourdieu. E Pierre Bourdieu, quando diz que a opinião pública não existe, o que ele quer dizer? É que a opinião pública, como uma média das opiniões individuais, ela mesma não existe. É algo que só existe quando a pesquisa é feita. Não é uma coisa que existe sem a pesquisa. É isso que o Bourdieu quer dizer. A subjetividade da opinião pública reside em sua não publicação. Quando ela é publicada, ela passa a ser objetiva. Não sabemos quem vai ganhar a eleição, mas aí aparece uma pesquisa de opinião pública, uma enquete na internet, agora está na moda fazer isso, e Arquimedes aparece na frente de José Carlos. Arquimedes é o candidato a prefeito preferido e José Carlos vem logo em segundo. Tem outros, mas os outros estão com muito menos. E quem está com 1%, que é o seu Frederico, o Frederico está com 1%. Aparece em último na pesquisa. Então, a opinião pública está dizendo que Frederico jamais será eleito prefeito. Quem vai ser eleito é Arquimedes, que está na frente. Essa é a interpretação dada pela imprensa. E a população normalmente compra essa interpretação. Quem está na frente da pesquisa, a pesquisa é um instrumento para medir o futuro, né? É como se fosse uma bola de cristal. Então ela mostra o que vai acontecer no futuro. E quando um veículo de comunicação contrata uma pesquisa, ele não põe sobre ela nenhuma dúvida. A pesquisa é divulgada como se fosse algo, um estudo científico sobre o qual não há nenhuma dúvida. E toda pesquisa de opinião pública nada mais é do que uma medida de incerteza. Eu sou jornalista, sou cientista político, mas também sou contador.
e aprendi estatística. Eu sei estatística. Não só porque tive que aprender para pagar uma matéria universitária, mas porque quis aprender. Estudei para aprender e fui professor de estatística no curso de contabilidade. E gosto de analisar pesquisas de opinião pública. Sinto prazer fazendo isso. Não faço só porque é coisa da minha profissão. Tem coisa da minha profissão que eu faço sem querer fazer. Mas pesquisa de opinião eu faço porque analisar eu faço porque eu gosto. Faço, inclusive, quando não precisa fazer. Né? Ninguém está me pagando para fazer, eu pego uma pesquisa só por curiosidade e vou tentar analisá-la. E como é que você analisa dados matemáticos? Com opinião? Eu acho que fulano está na frente, mas essa pesquisa está errada. Eu, conversando com as pessoas na rua, não vejo essa coisa aí de fulano, de Arquimedes na frente, não. Quem está na frente é Frederico. Não está. E ninguém sabe exatamente quem está na frente. Porque pesquisa de opinião é uma medida de incerteza. É uma hipótese sobre a qual se pode estabelecer e apresentar uma contestação. Toda pesquisa tem o que se chama de margem de erro. Para mais ou para menos. Recentemente eu vi uma que tinha 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Como é caro fazer uma pesquisa com a margem de erro menor, o veículo de comunicação faz uma pesquisa com a margem de erro pequenininha, com uma amostra pequena, margem de erro maior, e o que ocorre? O grau de incerteza aumenta significativamente. Porque pesquisa não é sair por aí perguntando às pessoas em quem elas vão votar. Você não pode perguntar a qualquer pessoa. É preciso haver o que se chama de aleatoriedade da amostra. A amostra não pode ser escolhida. Entretanto, ela pode ser e precisa ser rejeitada. Porque as amostras, elas precisam ser tabuladas de forma que representem o perfil demográfico dos eleitores da cidade, não da população. Porque a população tem um perfil demográfico. Os eleitores têm outro. Nem todo mundo que mora numa cidade vota. Dos que moram, às vezes só metade está inscrito na Justiça Eleitoral. Desses que são obrigados a se inscrever, 30% não vota, vota em branco, vota nulo, não vota em ninguém, vai para a praia. Uns 70% participa. Repare, são 70% dos inscritos, que são a metade da população. Então, é óbvio que uma pesquisa de opinião pública não mostra o que a população pensa. Às vezes a população até gosta de você, mas os eleitores inscritos que votam, não. Descobrir a diferença entre uma coisa e outra é descobrir como ganhar uma eleição. E é sobre isso o meu programa, o programa Político Digital de Sucesso, que está com inscrições abertas somente até o dia 31 de dezembro, com poucas vagas, porque como é um treinamento personalizado, eu não posso gravar coisas, eu faço tudo ao vivo e faço uma aula para cada pessoa, todas as aulas são produzidas individualmente e todas as aulas são ao vivo, então existe uma capacidade humana para fazer isso, e essa capacidade está por se esgotar, portanto as inscrições serão fechadas até o dia 31 de dezembro. Se você quer se inscrever, mande agora uma mensagem para mim, para que possamos conversar pelo meu WhatsApp Business. Até mais!